Well, hello there. O que foi isso que eu acabei de assistir agora? Desculpa, até estourei o som. Acabei de assistir os 2 primeiros episódios de Obi-Wan e, meu amigo, ó, essa review aqui vai ter spoiler, tá? Muito spoiler, tipo, tudo de spoiler. Então, se você não assistiu, prossiga por sua conta e risco, e também vou avisar, vou entrar em spoilers dos quadrinhos e spoilers de Rebels também para explicar algumas coisas que o episódio deixou em aberto. Lembrando que, vou passar o serviço antes, acabou de sair os 2 episódios de Obi-Wan Kenobi, serão 6 ao todo, e, por mais que tenha sido a estreia agora na sexta, né, dia 27, os episódios vão sair agora nas quartas-feiras. Então, quarta agora já tem o 3º episódio. Se inscreve no canal pra você não perder, porque a gente vai comentar também, a gente vai comentar todos os episódios. Mano, que doideira. Cara, vamos lá. Eu quero falar muita coisa sobre esse episódio, eu fiz muitas anotações, eu tô com meu super tablet aqui, minha famosa caneta, e bora começar a falar de Obi-Wan Kenobi, também conhecido como Star Wars 3,5, também conhecido como uma das melhores coisas. A gente tá vendo a história sendo escrita aqui, a história de série, a história dentro de Star Wars, assim, tipo, é uma coisa histórica pra Star Wars. Esses 2 primeiros episódios, eles são impecáveis, em todos os sentidos. Estamos falando dos Dark Times, ou seja, os momentos sombrios. A República já virou Império há 10 anos, os Jedi estão sendo caçados há 10 anos, mas não é aí que a série começa. A série começa já deixando pistas, na verdade mostrando pra gente a Ordem 66 do ponto de vista de quem estava dentro do Templo Jedi. Nós vemos a Mestre Jedi Minas Welch, o nome dela tá nos créditos, é uma Jedi que apareceu agora, a gente não tem nada dela por enquanto no universo expandido, treinando Younglings. Naquele momento, a gente tá no final da Vingança do Sith, com a Ordem 66 sendo dada, os clones entrando no Templo de Coruscant, o Vader tava lá junto possivelmente, mas lembrem que, por mais que a Disney goste de ficar torturando a gente, mostrando a Ordem 66 em tudo, em Clone Wars, em Fallen Order, até em Book of Boba Fett rolou um flashback, aquelas crianças desapareceram, a gente não viu o corpo delas. E a regra é clara, sem corpo, sem morte. Então sabemos que um grupo de Younglings tava lá. Escaparam? Acho que sim. Na verdade, a série começa gloriosamente com há muito tempo, numa galáxia muito distante, e faz um recap pra gente da história de Obi-Wan e Anakin até então, até o momento da série. A gente vê vários momentos da trilogia prequels, deixando claro que, primeiro, o Obi-Wan nunca se perdoou pela morte do Anakin, a gente vai conversar isso daqui a pouco, mas também deixando claro que é uma sequência direta e que, mano, você tem que entender que eles têm uma ligação, e também eu achei legal que o flashback deixou claro, eles fazem vários recortes ali interessantes, onde eles deixam claro que o Qui-Gon achou o Anakin, só que o Obi-Wan treinou o Anakin porque o Qui-Gon pediu no seu leito de morte, é uma coisa que o Obi-Wan não queria. É uma coisa que a gente conversa muito aqui no canal, que não é que o Obi-Wan não queria, ele não estava pronto. Ele era um padawan, ele virou Cavaleiro Jedi porque ele matou um Sith, né, cortou o Maul no meio, não morreu, o Maul tá vivo em Clone Wars, mas ele derrotou um Sith, que é algo que um Jedi não faz há milênios, porque os Sith tinham desaparecido, né, se esconderam, estavam extintos, e o Obi-Wan já vira Cavaleiro Jedi com um padawan que não é só o padawan, é o escolhido, é o cara que vai trazer, segundo a profecia, que alguns acreditam, outros não, que vai trazer o equilíbrio para a galáxia. Então tem muito peso nisso, sem contar a relação dos dois de irmão. O Obi-Wan criou o Anakin a partir dos 10 anos. Então ele é um pai / figura paterna para Anakin. Então o começo da série deixa isso claro. A série ela é habilmente dirigida. Deborah Shaw, mano, você é incrível, mina. Meu Deus do céu, cara. A série é incrível. O primeiro episódio, eu gosto bastante do segundo, mas o primeiro pra mim é incrível porque ele deixa tudo... Ele tem um espaço pra deixar as coisas maçante, mas não maçante pra gente ver a rotina do Obi-Wan. Vai lá, trabalha naquele comércio ali, naquele negócio de cortar carne, que parece ser de Dragon Crate, né, que nós vimos lá em The Mandalorian. Parecem ser pessoas que cortam carne de Dragon Crate pra vender. O Obi-Wan vai lá, vai pra Eope lá, dá comida pra ela, volta pra caverna, tenta alcançar o Qui-Gon Jinn. É uma coisa que também está no universo expandido. No universo expandido, principalmente no livro From Certain Point of View, que é esse daqui, ó, eles deixam claro pra gente que o Obi-Wan conseguiu falar com o Qui-Gon Jinn, com o Qui-Gon Jinn já morto, né, como um fantasma da força, ou só pela voz, também não sei como é que eles vão optar isso, depois de 10 anos em exílio, que é o mesmo tempo da série. O Obi-Wan tá no deserto há 10 anos, e o Obi-Wan está tentando encontrar o seu mestre. Isso a gente viu no final da Vingança do Sith. O Yoda fala pro Obi-Wan, eu vou te passar um treino aqui pra você fazer,
você vai fazer enquanto você tá exilado, que é um treino que o próprio Qui-Gon Jinn me passou. Então é uma coisa que tá nos filmes, que foi melhor apresentado lá em Clone Wars, onde o Yoda consegue falar com o Qui-Gon, faz o treino lá que o Qui-Gon passa com as sacerdotisas da força. O Obi-Wan não tá tendo sucesso, ele não consegue chegar até seu mestre, e é uma coisa que a série faz muito bem, que é por isso que eu falei que é um negócio interessante. A série deixa muito claro que o Obi-Wan, ele tá procurando um propósito, no sentido de ser guiado pelo Qui-Gon. Ele fala, mestre, se você vai me guiar, agora é a hora, mestre, eu tô tentando te alcançar. Ele tá tentando achar alguma coisa, ele achar uma ligação principalmente com o seu passado e com o seu mestre Qui-Gon Jinn. Todo aquele começo em Tatooine é muito bem feito, porque mostra primeiro a solidão do Obi-Wan, o tanto que é maçante a vida dele ali, vai lá, trabalha, olha o Luke de longe, come e dorme. É só aquilo que ele tem pra fazer, ele tem que fazer por causa da missão dele, e eles gastam muito tempo nisso, habilmente gasto, mostrando também a relação conturbada entre ele e o tio Owen. O tio Owen pega o brinquedinho e joga assim, não é pra você dar brinquedo pro Luke, é pra você ficar longe dele, e tem aquele diálogo que nós vimos lá nos trailers. Você vai treiná-lo como você treinou o pai dele? Anakin está morto. Os Jedi falharam, a República falhou. Essa discussão é bem forte no primeiro episódio, onde tem um clima muito opressivo. Eu sei que todo mundo cascou aí no Rupert Friend fazendo o Grande Inquisidor pelos trailers, mas você tem que concordar comigo. Ele mandou um Grande Inquisidor agora fino do fino, cara. Que ameaça que ele representa. Não só ameaça por ser um inquisidor, ali pelo visual, pelos olhos amarelos, o olho dele tá bem amarelão, uma coisa que não tava nos trailers, provavelmente foi colocado em pós-produção, mas ele tem um tamanho. Reparem no primeiro episódio, como tudo mostra, como mostra que ele é o maior que todo mundo, ele se impõe na frente de todo mundo, ele ameaça todo mundo com o tamanho dele, e a câmera também dá um contra-plongezinho assim, tipo, filma ele meio de baixo pra cima, geralmente com alguém na frente, pra destacar essa altura. Ele tá muito ameaçador. O Grande Inquisidor tá incrível nesses 2 episódios. Como eu falei, tem muita coisa pra eu falar nesse vídeo. Esse vídeo vai ficar enorme. Os Inquisidores estão em Tatooine procurando um Jedi chamado Nari, que eles ficaram sabendo, que chegou ali na boquinha miúda, que estava em Tatooine. Isso é uma coisa também que a gente já conversou muito aqui no canal. Os Inquisidores eram ex-Jedi, aparentemente agora não todos, a gente vai falar nisso, em sua grande maioria, e eles caçam Jedi, e é uma coisa que sempre tá, tanto em Rebels, quanto no livro da Ahsoka, que é um livro incrível, nos quadrinhos também do Vader, na segunda fase de quadrinhos que a Panini trouxe agora no Omnibus, sempre rola isso. O que acontece? Alguém avista uma criança usando a força, ou um Jedi salvando alguém, chama os Inquisidores e eles chegam direto, eles vão o mais rápido possível. Essas coisas se espalham, porque existem recompensas para você denunciar um Jedi. Eles falam isso na série, né? Eles falam isso no episódio. Quem denunciar um Jedi vai ser bem recompensado. E eles descobrem que tem um Jedi em Tatooine. Não é o Obi-Wan, mas esse Jedi encontra o Obi-Wan e tem um confronto ali de palavras que quebrou meu coração, onde o Nari fala, Obi-Wan, me ajuda a escapar, vamos levantar e lutar contra esses caras. O Obi-Wan fala, não, meu nome é Ben, eu não sou um Jedi, se você quer ficar livre, enterra esse sabre no deserto e vaza. É uma coisa assim, olha o que a gente tá vendo, o Obi-Wan, o mestre Jedi, negando ajudar as pessoas. Isso tem também na parte que o cara pega o dinheiro do outro mano ali no cortar de carne, tipo, nossa, só metade. O cara vai lá, se você não quiser, eu arranco tudo de você. O Obi-Wan só fica olhando. É uma coisa que esse episódio passa muito bem. Essa questão moral, o choque da moralidade que casa com o discurso do Grande Inquisidor. Os Jedi sempre vão ajudar alguém, é só ficar esperando botar as pessoas em perigo que um Jedi aparece. Nós fizemos todo um vídeo falando sobre isso que eu vou deixar aqui no card, nesse card aqui, e a gente vê o Obi-Wan negando isso, o Obi-Wan negando a sua conduta Jedi, negando o seu código Jedi, negando o seu altruísmo, o seu heroísmo, porque ele tem que ficar escondido, ele tem que sobreviver pra ficar cuidando ali da fazenda do tio Owen, pra olhar o Luke enquanto o Luke cresce e possivelmente treiná-lo, mas o tio Owen não deixa. Esse tio Owen, cara, mano, que bom que trouxeram o tio Owen de volta da trilogia Prequels e ele tá atuando muito bem. Ele é combatível, ele não tem medo de nada, ele não tem medo do Obi-Wan, ele não tem medo dos Inquisidores, claro, ele ficou com medo da Reva, ou Reva, como você quiser pronunciar, porque ela ameaçou matá-lo e, mano, ele tem esposa, ele tem um filho ali, que é o sobrinho dele, né, o Luke, então por isso que ele ficou em choque, mas ele não tem medo de enfrentar esses caras, e nem o próprio Obi-Wan. Você não vai treinar esse garoto, você não entregou esse garoto pra mim, eu sou o tio dele, eu tô criando ele, não é você que tá criando ele. Então você não vai treiná-lo. É um tio Owen
que veio dos quadrinhos diretamente. A Panini trouxe um compilado agora que chama Diários de Obi-Wan Kenobi, onde o Luke, após o filme 4, ele acha o diário do Obi-Wan lá no igluzinho de areia, e ele começa a ler e a gente começa a ver umas aventuras. É um compilado bem legal porque não tem muito a ver com os quadrinhos do que estava saindo. São aventuras fechadas que o Luke tá lendo do Obi-Wan. É bem interessante esse quadrinho, mostra muito do Obi-Wan no deserto. Tudo que eu for falando tiver na Amazon, tá? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Compra pelo meu link se estiver interessado. Me ajuda bastante e eu acho que vale a pena a leitura. Lá temos uma sequência igualzinha a essa do tio Owen jogando o brinquedo no chão. O Obi-Wan pega umas peças de uns Jawas pra entregar pro Luke, lá pra consertar a nave que o Luke pilota ali, meio que pod racer, né? Ele pilota ali pelos canyons como o Anakin fazia. E o tio Owen pega as peças e joga no pé do Obi-Wan e fala: eu já falei que eu não quero você aqui. É uma cena totalmente tirada dos quadrinhos. Aliás, vocês repararam que o brinquedo que ele entrega pro Luke, ele tenta entregar tipo uma navezinha, é a mesma que o Luke brinca lá no Uma Nova Esperança? Pois é. Olha aí as ligações. Como eu falei pra vocês, esses 2 episódios são impecáveis porque mostra o saudosismo do Obi-Wan, como ele sente falta das pessoas ao redor dele, como ele sente falta do Anakin, como ele sente falta da Padmé. A série deixa muito claro que é uma coisa que precisava fazer mesmo, uma coisa que Star Wars pecava, agora não peca mais, que é de dar a devida importância pra Leia, equiparando-a ao Luke. Tem esse diálogo literalmente do Bayor falando: ela é tão importante quanto o menino. Você tem que ajudar a salvar ela. E ela é mesmo. Ela é filha de Anakin Skywalker, foi adotada pelo Bail Organa, pela Breha, já quero falar um pouquinho sobre isso, mas ela também é tão importante quanto ele. E quando eles dão destaque pra ela, o Luke tá no episódio, mas o destaque é a Leia. É o quanto ela é madura pra 10 anos de idade, o quanto ela quer explorar. Ela não quer ficar em Alderaan, o primo dela fala que ela não pode sair de Alderaan em hipótese alguma, porque o Bail tem medo dela usar a força sem querer, se mostrar sem querer ali como usuária da força, os inquisidores virem pegá-la. Estão dando o devido destaque pra Leia, que ela é tão legal, tão aventuresca quanto o Luke. Tão filha de Anakin Skywalker e Padmé quanto Luke. E não só isso, a série eu acho que sobe um tom acima, colocando ela do lado da Padmé. Enquanto o Luke parece muito Anakin, impulsivo, não sabe lidar muito bem com sentimentos, quer pilotar, é um bom piloto, ela é igual a Padmé. Ela fala ali como uma adultinha, ela tem 10 anos, tudo bem que ela é filha de uma rainha e de um senador, mas ela fala e ela dá ordens e ela lidera, como a Padmé fazia. A atriz que fez a Leia, ela é incrível. Essa menina, ela é muito incrível, muito incrível. Ela passa sentimento, ela consegue dar linhas enormes ali, ela passa a vibe que a Leia precisava ter. Ela é incrível. Bom, vocês perceberam que eu vou falar tudo misturado dos 2 episódios, né? Porque tem, eu acho que, elementos que eu acho que dá pra gente traçar uma linha. Vamos falar de Reva, ou Reva, como você quiser pronunciar, a terceira irmã. Eu falei pra vocês na análise do trailer que tava estranha a situação com ela, porque ela ia ter um papel de destaque, isso era meio óbvio, tanto que o nome dela é Reva, não é chamada de terceira irmã, ela tem um nome, então é pra gente criar alguma ligação com ela, tipo, conhecê-la, essa é a Reva. Mas é interessante que ela tem um conflito com os próprios inquisidores, ela não concorda com eles, ela age de maneira que não é pra agir, tem uma hierarquia, o grande inquisidor manda nos inquisidores, e acima deles, só Darth Vader e Darth Sidious. Quem passa as ordens ali é o grande inquisidor, e ela passa por cima de ordens dele, e eu tava achando isso muito estranho nos trailers. Falei, os inquisidores vão só caçar o Obi-Wan, tipo, do nada? Não, ela tem uma fixação pelo Obi-Wan. Mas o segundo episódio explica, ela quer se provar. Ela, aparentemente, eles deixam meio subentendido que ela veio da sarjeta, que ela teve um passado ali sofrido e que ela só virou inquisidora por causa das habilidades dela, deixando meio subentendido que talvez eles mudem um pouco a regra dos inquisidores. O próprio Obi-Wan fala isso. Os inquisidores, muitos deles, não todos, eram Jedi, e agora eles caçam Jedi. Possivelmente a Reva era ou Yongling, ou uma usuária da força que foi encontrada, mas ela tem um passado diferente do deles, porque os inquisidores, todos eles ali, eles eram pelo menos cavaleiros Jedi. Entendeu? Eles eram Jedi já treinados. Dá a entender que ela não era uma Jedi treinada, pelo menos. E ela quer se provar. Ela quer se provar para Darth Vader caçando o Kenobi. Nos quadrinhos, na segunda fase do Vader, que é essa que a Panini trouxe, tem uma lista dos Inquisidores ali, os Inquisidores e o Vader, que essa segunda fase se passa bem no começo do Império, com o Vader e os Inquisidores caçando Jedi sobreviventes. Tem uma lista ali de sobreviventes. E lá tem o Yoda e o Obi-Wan. E essas são as duas maiores ameaças
para o Sith. Obi-Wan, primeiro com a sua ligação com Anakin, porque é um mestre Jedi muito bom e muito forte, e o Yoda, que é o grão-mestre da Ordem Jedi. Então existe sim uma caça pelos dois, só que o Obi-Wan sumiu há 10 anos, os Inquisidores andaram, tipo, vamos caçar mais Jedi, mas a gente só pega esses ratos, assim, esses Jedi menores. É o que tem pra gente fazer. Mas a Reva, ela tem uma fixação por caçar os grandes, pra justamente se provar como uma deles. Eu quero provar que eu sou tão do mal quanto o Grande Inquisidor. Eu sou apta a estar abaixo do Vader, entendeu? Isso é muito interessante. Olha o tanto de coisa que a gente teve da personagem em 2 episódios, uma personagem que tá do lado ali do Obi-Wan, sem contar o aprofundamento no Obi-Wan, o aprofundamento na Leia. Esses 2 episódios foram muito bem dirigidos e escritos, e agora eu entendo o porquê que a Kathleen Kennedy, na época, há uns 3 anos atrás, acho que 4 anos atrás, ela mandou parar o roteiro de Obi-Wan e mandou reescrever tudo. Você vê nos créditos, tem acho que 5 roteiristas, porque ela sabia que em Obi-Wan não dá pra errar. E ela precisava dar profundidade para esses 3 personagens, Reva, Leia e Obi-Wan, igualmente. O Obi-Wan a gente já sabe quem é, mas a gente ao mesmo tempo vê o sofrimento dele. O Ewan McGregor entrega muito. Você vê a expressão de dúvida, de desapontamento, de desilusão. Mano, no final do 2º episódio, quando ele descobre que Anakin está vivo, ele não sabia. E é muito interessante, porque ele sabe que Anakin virou Vader, ele sabe que esse era o nome do Anakin, né, quando ele vira Sith, mas ele achou que o Anakin tinha morrido, ele achou que ele tinha matado o Anakin lá em Mustafar. E a Reva fala, Lord Vader tá te procurando. E aí que ele saca, e a cena depois dele vazando no transporte com a Leia, os olhos dele enchendo de lágrima, um close bem forte no rosto dele, com as rugas, com a barba, tipo, cansado, velho, ao mesmo tempo chorando, mano, o Anakin está vivo. A gente já tem o propósito dos outros episódios, e depois a gente tem o Vader no tanque de Bacta, a respiração dele é incrível, né, não tem como. O Vader no tanque de Bacta, abrindo os olhos, porque ele também agora vai descobrir, a Reva vai contar, os Inquisidores vão contar, que Obi-Wan foi encontrado. Obi-Wan vai tentar trazer Anakin de volta, e Anakin, que agora é Vader, que agora não, né, que é Vader, vai caçá-lo. Então os 2 primeiros episódios, eles entregam uma jornada inteira que parece um filme e já joga pra frente, a gente já sabe o que vai vir, e a gente já sabe as motivações. O Obi-Wan vai tentar consertar o passado em algum momento quando eles se encontrarem. O Bale fala um negócio que eu achei muito da hora. Nós falhamos. Ele se coloca no meio disso. A República falhou. Nós, senadores, falhamos. Os Jedi falharam. Eu senti coisas assistindo esses 2 episódios que eu não sentia há muitos anos. Eu fiquei empolgado, eu fiquei apreensivo, eu juro, eu não tô aumentando. Na cena da Leia fugindo dos piratas pela floresta, eu arrepiei. Ó, eu tô arrepiando agora, lembrando disso. É incrível, ela conhece a floresta, ela é muito inteligente, ela dá um dash ali que, mano, ela tava usando a força de maneira inconsciente, né? Ela não sabia o que ela tava fazendo, tipo, usando a força, mas ela é muito ágil. E eu arrepiei, eu realmente fiquei preocupado por ela, mesmo sabendo que é a Leia, né? Ela não vai morrer, mas eu fiquei muito imerso na parada. Que isso, eu senti muita coisa mesmo. E no 2º episódio, com o Obi-Wan relutando se ele liga o sabre ou não, ele não quer ligar o sabre, é uma coisa que tá ligada ao passado dele. Eu sou um Jedi, ele usa a força pra salvar a Leia ali, que tá caindo, mas ele não quer ligar o sabre. Ele não é mais um Jedi, ele tá lutando contra isso. Na verdade, ele é um Jedi, mas ele acha que ele não é mais um Jedi. São os Dark Times, cara. Momentos sombrios. E tem pequenas linhas que eu acho que elas são incríveis. Primeiro, a discussão, a conversa, entre aspas, com o cara ali que tá junto com a irmã da Breha, né? Chegam ali os parentes da Breha, um cara vai falar com ele, o Império tá lucrando, hein? Depois da queda da República, agora depois de 10 anos, o Império tá finalmente ganhando dinheiro. Mas a gente tem que falar sobre o contrabando de especiarias, tem que falar sobre a escravidão, porque o Império tá ganhando dinheiro escravizando pessoas. O cara fala, não, escravidão, isso é um assunto pro Senado. E o Bale se incomoda. Outra linha que eu acho que é muito interessante é quando a Reva, antes de cortar a mão de uma senhora, que eu achei muito bom. Isso é como você estabelece um vilão. Ela é sem limites. A Reva é sem limites, cara. Desculpa se eu estiver muito empolgado falando, porque, bom, vocês sabem. A velha que ela corta a mão grita pra ela, aqui é a orla exterior, fia. Vocês não mandam nada aqui. Tatooine é muito afastado, é muito longe. A orla exterior ali, bem na beiradinha, quase nas regiões conhecidas. Tem ali influência do Império, tem Stormtroopers andando ali de vez em quando, mas ali é longe do Império. O Império não se importa, a República não chegava ali. Lembra lá no episódio 1, Ameaça Fantasma, que o Qui-Gon tenta comprar as peças da nave e o Watto fala, moeda da República? Não, isso não conta aqui. O governo não chega lá. Depois os Stormtroopers chegam, o Império dá uma olhada ali depois, fica ali com os Stormtroopers, mas aquela área pertence aos Hutts.
E o Império não quer puxar briga com os Hutts porque não faz sentido. O Império tem parceria com os Hutts, compram escravos, ajudam a financiar especiarias, né, rotas de especiarias. Eles não querem uma treta com os Hutts porque é desnecessária, é só causar uma guerra com o maior cartel criminoso da galáxia que tem dinheiro infinito. Vamos falar mais um pouquinho da Reva. A Reva, eu achei bem legal como eles estipularam desde o começo do primeiro episódio que ela não segue ordens, ela é impulsiva, ela não segue os planos dos Inquisidores. Ela quer chacinar geral e ela perde o controle, ela perde a noção. Ela é muito impulsiva até para os Inquisidores que eles ficam, segurando ela. E lembra que eu falei pra vocês, quando a gente fez a análise do segundo trailer, eu falei pra vocês têm que me levar um pouco mais a sério, porque vocês não me levam muito a sério não. Que eu achei estranho que eles tinham mostrado que ia começar uma caçada de caçadores de recompensa lá em Daiyu pelo Obi-Wan. Eu falei pra vocês, gente, eu acho estranho porque os Inquisidores, eles não agem assim. Eles são chamados por algum oficial imperial, eles tomam controle de tudo, todo mundo ali dentro do Império obedece a eles, e eles caçam os Jedi por eles mesmos, tem uma parada de honra ali, tem uma parada de matar os Jedi com as próprias mãos, de torturá-lo, de tentar descobrir cadê os outros Jedi. Apesar de ter recompensas pra quem entregar um Jedi, não é assim que eles agem. E aí o episódio vai lá e explica certinho, a Reva tá agindo fora das ordens do Grande Inquisidor. Ele fala, você tá dispensado, ela fala, tá bom, vou jogar uma recompensa pelo Obi-Wan e vou jogar todo mundo em cima dele. E sobre o Grande Inquisidor, não fiquem preocupados, a Reva vai lá, fura a barriga dele com um sabre de luz, mas ele não morreu. Isso é confirmado no canon, tá? Não tô supondo nada. O Grande Inquisidor, ele vai ter um papel de destaque muito forte lá em Rebels. E Rebels, dentro da linha do tempo, se passa 5 anos depois dos acontecimentos de Obi-Wan. E o Grande Inquisidor tá lá como um dos principais vilões, pelo menos as 2 primeiras temporadas. Então ele não morre ali. Tá? Pode ficar tranquilo. E também explica por que a Reva não aparece em Rebels, que possivelmente, gente, ela atravessou a barriga do Grande Inquisidor, tá? Possivelmente ele ou o Vader vai buscar ela. Ela vai morrer. Tá, a terceira irmã não vai passar dessa série. Vamos falar um pouquinho do Raja, que é um personagem incrível que tá fingindo que tá sendo um Jedi. Ele usa imãs e coisas eletrônicas pra fingir que ele usa força. Ele é um pilantra lá de Daiyu, mas ele é aquele pilantra do bom coração, Han Solo, sabe? Naquela parte onde ele tá ajudando a família a passar, ele finge que ele tá usando o Mind Trick, né? Que funciona por comunicação, né? Nossa, muito bait, mas é muito bom pra enganar as pessoas e ganhar dinheiro. Ele fala um negócio pra ela que eu achei muito interessante, eu anotei. Ele fala, com as habilidades do seu filho, vocês têm que achar um jeito de ficar seguro. E ele ajuda para que eles entrem no transporte e fujam. Ele pega o dinheiro deles e ajuda. Teoricamente, ele é um cafajeste ali de bom coração. Mas olha que interessante. Uma criança com acesso à força. Ele fala, com as habilidades do seu filho, você tem que vazar daqui. É uma coisa que Rebels fala muito, né? E também os quadrinhos do Vader. Essas crianças com acesso à força, elas continuaram nascendo. Os Inquisidores caçavam elas, tentavam pegar elas e levar para o Palpatine para se tornarem Inquisidores também, para serem transformados em acólitos Sith, mas eles caçavam essas crianças. Essas crianças nunca pararam de nascer. A diferença é que não tinha mais a Ordem Jedi para trazer elas para a Ordem Jedi. Elas tinham que vazar. A criança conseguiu a habilidade, vaza que os Inquisidores vão tentar pegar ela. Ao mesmo tempo, o Raja tem ali a sua redenção, onde ele tenta segurar a Reva por tempo suficiente, fingindo que ele é um Jedi, e ela entra na mente dele usando a mesma técnica que o Kylo Ren usa lá no Despertar da Força, que é de tirar a informação direto da mente da pessoa, tipo, você sabe onde ele tá, e a pessoa pensa onde ele tá, ela consegue tirar a informação, claro que tem a dor ali, ela entra na mente dele à força, dói pra caramba, o Paul Dameron até grita lá no primeiro filme, mas o Raja teve ali a sua redenção. O Raja fala pro Obi-Wan ir pra Mapuzo. Não temos dados no canon sobre onde é Mapuzo, por quê, que mandei pra lá, mas ele fala, você não está sozinho. A gente pode estar vendo, tô chutando, tá, gente? São os 2 primeiros episódios que saíram no dia que eu tô gravando esse vídeo. A gente pode estar vendo algum tipo de grupo Jedi se organizando. Porque beleza, os Jedi fugiram, Obi-Wan fugiu, Yoda fugiu e se exilou. Mas muitos Jedi não. E entra uma trucagem do Bail Organa nessa parada. O Bail Organa vai lá, chama o Obi-Wan, você é o único cara que eu confio, e o Obi-Wan vai ajudar. Primeiro ele nega, aí depois que ele vê o corpo do Nari pendurado, ele fala, ai, eu não consegui salvar esse cara, eu podia ter salvo esse cara. Ele vai lá e ajuda a salvar a Leia com o próprio Bail chegando lá e falando, mano, você tem que fazer alguma coisa. Mas a gente viu nos quadrinhos do Vader, principalmente, tem um Padawan lá que sobreviveu.
E aí ele cresce ali, ele tenta criar um culto pra ele de crianças com acesso à força. A gente já viu isso acontecendo nos quadrinhos. Tudo bem que aquele Jedi dos quadrinhos, ele era bem vacilão, ele usava o truque da mente pra manipular as pessoas, manipular tipo o Rayleigh Char de Mon Cala, sabe? Ele usava os poderes dele para o mal. Mas já existia esse tipo de organização, sabe? Jedi que estavam tentando trazer uma nova ordem Jedi, cuidando de crianças ou até se agrupando. Ah, e vocês acharam que eu não ia falar da aparição do nosso amigo C3PO lá em Alderaan? Ah, antes de eu encerrar o vídeo, tem uma coisa que é muito importante ser mencionada. Olha que legal que a série coloca lado a lado, tipo, a aridez, a seca, o deserto cruel de Tatooine com os lagos, a floresta, como Alderaan é linda, como Leia é criada num palácio cheia de dinheiro. E o Luke e o Obi-Wan estão lá cortando carninha, ganhando crédito ali muito sofrido, enquanto a galera de Alderaan tá lá na riqueza, no alto do seu privilégio. Tudo bem que o Bail Organa é um cara muito bom. Ele já tá ali, 10 anos depois da criação do Império, juntando recurso pra Aliança Rebelde, fazendo a Aliança Rebelde, inclusive, né? Tipo, já tava ativa, embaixo dos panos, mas já tava ativa. Mas eles deixam claro essa diferença. Tipo, rico e pobre, aridez e muitas águas, verde. A Leia já sabe que ela é adotada, é uma coisa que também rolou nos quadrinhos, nessa conversa da Leia com a mãe dela, onde a Breha mostra uma estátua da Padmé e fala que a Leia foi adotada. E essa adoção veio porque a Breha, ela não pode ter filhos. Lá no livro Leia, Princesa de Alderaan, que mais uma vez eu vou indicar esse livro, tem na Universo Geek, a Universo Geek trouxe aqui pro Brasil, né, traduzido oficialmente, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Eles falam que ao fazer 16 anos, que é a maioridade em Alderaan, a princesa tem que subir uma mega montanha lá, muito louca, meio que pra provar sua força, provar que ela é digna, e a mãe da Leia subiu essa montanha e se machucou. Teve um quedão lá, e aí ela machucou grande parte dos seus órgãos internos. Isso impede dela ter uma gravidez. Inclusive, por baixo da roupa aqui, ela tem a parada dela robótica na barriga, tipo as próteses e tal, expostas. Ela não quer esconder. Ela usa roupa por cima, claro, mas tipo, daqui pra baixo, ela tem umas partes tudo robótica. Isso impede ela de ter filhos. E por isso que o Bail adotou a Leia. E mais uma coisa que a gente acertou lá dos trailers, hein, que eu falei na época que a gente tava especulando sobre o que seria a série. A Reva não sabe que a Leia tem poderes. A Reva olhou nos arquivos e viu que o Bail Organa e o Obi-Wan eram próximos, né, eram conhecidos, e aí ele pensou, vou sequestrar a filha do Bail porque ele vai chamar o Obi-Wan. E de fato o plano dela deu certo. Então a Leia tá na jogada pra atrair o Obi-Wan. Eles não sabem que ela tem poderes. Não é uma caça a Leia, é uma caça a Obi-Wan. Ela era só a isca. E agora sabemos o nome do droidzinho bonitinho da Leia, a Lola. Bonitinha, que coisinha mais fofinha. E é legal a relação dos dois, o Obi-Wan e da Leia, onde ele não sabe muito bem lidar com ela, mas ele entende que, primeiro, ela é uma criança, ela tem 10 anos, ela fala como uma adultinha, mas ela é uma criança, e ela fica ali questionando, você é um Jedi ou não é? Mano, cortou meu coração? Tudo bem, é muito legal ver o Temuera Morrison, nosso querido Jango Fett, e agora Boba Fett, fazendo um clone, porque os clones são a cara do Jango Fett, então nada mais justo que o Temuera fazer, mas cortou meu coração ver um clone trooper jogado em Daiyu, pedindo dinheiro, passando fome, sem teto, com a barbona ali abandonado. Dá pra ver pela armadura dele que ele tem umas faixas azuis. Nós vimos lá em The Bad Batch que os clones que ficaram com o Império, eles trocaram sua armadura para uma armadura inteiramente branca, porque eles já estavam ali fazendo a transição de Clone Troopers para Stormtroopers. Aquele clone, pela armadura, dá pra ver que ele, né, pelo fato também dele não estar com o Império, ele é um desertor, e ele tá passando necessidades, ele fala, tipo, tem dinheiro aqui pra um velho de guerra. Cara, cortou meu coração. Não sabemos quem é aquele clone, se vai ser só um clone aleatório, se é o Rex fingindo, sei lá, alguma coisa, mas é um clone trooper, passando extrema necessidade. Estamos falando dos Dark Times, né? Não só os Jedi estão sendo caçados, os clone troopers que não seguiram o Império foram também descartados, jogados por aí. The Bad Batch, que é uma série animada muito interessante, se você não assistiu ainda, assista, se passa ali bem na virada da Ordem 66, inclusive tem cenas da Ordem 66 na série, mostra muito isso. Os clones jogados de canto, tipo assim, dane-se, você é um clone, treina os novos Stormtroopers. Ou então se um clone não quer seguir a Ordem 66, porque o chip na cabeça do defeito, ele conseguiu sobrepujar a ordem do chip, né, que tem um chip na cabeça deles, que faz eles matarem o Jedi e também não terem personalidade. Eles são descartados. Ninguém se importa se eles saem, se ele conseguir sair, né, senão ele é morto. Ele tá abandonado, é um clone trooper abandonado. Segunda coisa, eu achei muito legal a série mostrar uma refinaria ali de especiarias. É uma coisa que eu falo sempre aqui no canal, né? Quando eles falam spice, especiarias,
gente, é droga, né? Tipo, Death Sticks, que é o que aquela menina entrega pro Obi-Wan, né? Que depois ele joga na cara do humano. Basicamente, daí é uma terra abandonada, cheia de caçadores de recompensa, com refinarias de drogas, crianças vendendo drogas, sabe? Tudo é muito pesado, mostra o que o Império é na real, esse abandono, essa opressão. Antes de encerrar, parkour no telhado. Parkour usando a força. Reva é uma personagem que eu preciso eu vou comprar o Pop Funko dela na hora que estiver disponível aqui no Brasil. Na hora. Que personagem incrível. Que vilã incrível. Mano, essa série... Nossa, e o final, com o Vader abrindo os olhos ali no tanque de Bacta, o Obi-Wan com os olhos lacrimejados. É incrível. Masterpiece. O que vocês acharam? Comenta aí embaixo. Comenta aí, cara, tudo que você achou. Comenta aí, você curtiu, você não curtiu, o que você gostou mais, você gostou menos. Comenta aí embaixo. Espero que vocês tenham curtido a review, sei que eu falei bastante, mas, pô, foram 2 episódios. O primeiro de 50 minutos, 53 ali com os créditos. O outro com 35 minutos, 39 com os créditos. Muita coisa. Mas eu entendo porque foi lançado assim, porque se tivesse acabado naquele primeiro episódio do Obi-Wan saindo de Tatooine, eu ia jogar esse sabre de luz na televisão. Porque eu precisava ter a continuação daquilo e esse segundo episódio encerrou assim, ó, magistralmente. O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, então, cara, por favor, eu peço muito que você dê o like. São 3h30 da manhã, eu tô gravando isso. Vai sair ainda daqui a pouco esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido, não só o vídeo, como também o episódio. Porque, bom, estamos vivendo um momento histórico. E é muito bom partilhar isso com vocês. Então, comenta aí embaixo. Se você curtiu, deixa o like, por favor, fortalece muito o meu trampo. Se inscreve no canal para você não perder mais nenhum outro vídeo. Vamos destrinchar essa série. Meu amigo, se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais, porque sempre minhas primeiras reações são lá. Me segue no Twitter e no Instagram. Gente, é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença. Valeu e tchau. Lembrando, fiquem escondidos para sobreviver. Não é um bom momento para os Jedi.